Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Sociedade Brasileira da Computação. Inclusive, esse vai ser um tema que vai despertar aí a última atividade avaliativa que vocês farão na disciplina, que é exatamente uma pesquisa sobre a regulamentação da profissão de computação e informática no Brasil. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, já deve ter ouvido falar do CREA, né, que é o Conselho de Engenharia, talvez já devem ter ouvido falar do CRM, que é o Conselho de Medicina, dentre outros órgãos que regulamentam profissões aí no nosso país, né. A SBC, Sociedade Brasileira de Computação, é o mais próximo que a gente tem disso para a nossa área, tá? Mas conforme eu vou apresentar na aula de hoje para vocês vão poder observar que existem algumas peculiaridades e a SBC não é exatamente igual a esses conselhos que eu acabei de citar agora há pouco. É só mesmo uma analogia para vocês entenderem em que direção mais ou menos a gente vai caminhar aqui, tá? Então, o que vem a ser, não é, a Sociedade Brasileira de Computação? Como está sendo dito aqui para vocês, a SBC ela é uma organização sem fins lucrativos e ela foi fundada aí lá no final da década de 70. Bom, então já tem alguns anos, né? Bastante tempo. E ela é formada basicamente por todas as pessoas que de alguma forma têm ligação com a área de computação no Brasil. Então, dentre essas classes, né, que têm ligação com a área de computação no Brasil, a gente destaca aqui professores, pesquisadores, vocês estudantes, por que não, instituições de ensino e empresas, obviamente todas relacionadas com a área. Então tem como se tornar membro da SBC, tem como você ter uma carteirinha da SBC e ter algumas vantagens por conta disso. Tudo isso eu vou apresentar na aula de hoje para vocês, tá? Bom, e a SBC ela tem um comprometimento muito grande com o desenvolvimento da área de computação no nosso país. Então, quando a gente fala de desenvolvimento da área de computação no nosso país, naturalmente a gente vai pensar aqui em alguns pilares, e eles estão citados aqui: pesquisa, ensino, a carreira e questões de avanço tecnológico. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de ensino, vocês vão ver ainda na aula de hoje que a SBC ela promove discussões a respeito das diretrizes curriculares nacionais da computação. O que eu tenho que aprender num curso de ciência da computação? O que eu tenho que aprender num curso de sistemas de informação? O que eu tenho que aprender num curso de engenharia da computação? Coisas como essas, né, matriz curricular, esse tipo de debate é promovido pela SBC. Quando nós aqui, por exemplo, eu como coordenador promovo uma modificação da matriz curricular do curso, isso não é algo que é tirado assim de trás da orelha, né? A gente segue documentos, a gente segue legislação, e essas legislações, a definição delas, parte de discussões dentro da SBC, só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, além disso, ela é fundamental aqui para a criação de conhecimento e tecnologia genuinamente brasileira, tá? Então, existem vários debates aí tentando aí promover a criação de tecnologias com pedigree nacional, para a gente deixar de ser apenas consumidor de tecnologia externa, mas também criador. Os objetivos principais aqui da SBC, antes da gente começar a detalhar isso melhor para vocês, tá? Um pouco disso eu já falei no slide anterior. Incentivar a atividade de ensino, pesquisa e desenvolvimento da computação no Brasil. Isso daqui é chave, né? É o principal motivo para esse órgão, digamos assim, existir. Além disso, zelar pela formação do espírito crítico, ética profissional e a personalidade nacional da comunidade de computação no Brasil. Eu vou dar um destaque especial aqui para essa parte de ética, tá? A nossa última aula da disciplina, inclusive, é sobre esse tema, tá? A gente vai discutir sobre ética profissional na computação. E eu vou apresentar para vocês o código de ética da nossa área. E ele foi criado a partir de discussões da SBC. A gente vai fazer um debate interessante, né, em cima dele, isso vai ficar um pouco mais claro. Agora, quando a gente fala de espírito crítico e personalidade nacional, está dizendo que aqui a gente tem um órgão que está preocupado em desenvolver a área
atendendo a peculiaridades do nosso país. Afinal de contas, a computação, vocês já devem ter observado por meio das várias palestras diárias que a gente teve, né? Ela tem como principal finalidade resolver problemas esses diversos, né? Cada país tem os seus problemas, né? Então, a ideia aqui é que o foco das pesquisas, o foco do ensino da computação no nosso país esteja enquadrado dentro da realidade nacional, para a gente resolver problemas que estão mais próximos da nossa realidade, sem limitar a resolução de qualquer outro tipo de problema, ok? Bom, além disso, diversos eventos acadêmicos, científicos são promovidos anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação. Esse ano, com a pandemia, esses eventos, em grande parte, eles estão sendo realizados online, né? Usando aí ferramentas similares a que a gente está usando para ter as nossas aulas. Então, além disso, além dela promover esses congressos e eventos, ela também incentiva, como eu posso dizer aqui, não necessariamente patrocinando, mas ela dá apoio. Tem evento que é organizado pela SBC e tem evento que é apoiado pela SBC. Basicamente, todo evento de computação no Brasil, de alguma forma, tem a participação da Sociedade Brasileira de Computação, seja promovendo diretamente ou incentivando por meio de outras formas. Tá? Tudo isso eu vou detalhar ao longo do dia hoje para vocês. Bom, interceder em relação a políticas governamentais que afetam atividades da área de computação. Então, aqui a gente está falando indiretamente ou diretamente de legislação. O que existe de lei que regula a área de computação no Brasil, né? Tudo isso parte de discussões internas da sociedade. E, para fechar aqui os principais objetivos, a gente tem diversas publicações científicas e didáticas que são promovidas e realizadas pela SBC. Então, é um órgão que, para quem nunca ouviu falar, com certeza vai ouvir falar bastante aí de agora para frente, não apenas dentro da universidade, como aluno, mas também profissionalmente atuando na área. Bom, os principais veículos de comunicação da SBC, eu estou destacando aqui para vocês o site, né, www.sbc.org.br. Tudo que eu vou apresentar na aula de hoje, de alguma forma, está lá disponível no site para vocês. Então, recomendo que depois, quando tiverem um tempinho, que vocês entrem lá no site da SBC, leiam todas as sessões, para conhecer com um pouco mais de detalhes tudo que a gente vai ver na aula de hoje. Afinal de contas, por mais detalhes que eu queira dar aqui para vocês, uma aula não é o suficiente para a gente conhecer todos os detalhes da SBC, tá? Lá sempre tem notícias a respeito da área, tem oportunidades profissionais por meio de divulgação de concursos, estágios, editais para desenvolvimento de software, enfim. Tem muita coisa promovida e divulgada lá na SBC, além, né, do fim da sociedade. Revistas eletrônicas, né, são formas também de comunicação da SBC com o público-alvo. Vou apresentar todas elas hoje. Os eventos que eu já comentei também, é uma forma muito direta da gente conhecer a SBC, ir a um evento promovido, conhecer os membros, né, por meio desses eventos, e inclusive isso gera contatos que trazem outros tipos de oportunidades. E, poxa, se a gente for pensar como é que eu vou fazer isso sem sair de casa, né? E sem gastar nada também? Tem como eu fazer isso? Ter um contato direto com membros da SBC, com pesquisadores, profissionais e tal, sem ter que eventualmente me tornar um sócio da SBC? Isso é possível? É possível. Existem diversas listas de discussão, e aqui quando eu falo de lista de discussão, estou falando de lista de e-mail, que são abertas ao público em geral. Você não precisa necessariamente ser membro para participar dessas listas. Eu vou apresentar algumas delas aqui para vocês terem uma ideia. E observem que o link está correto mesmo, tá? Ele é um pouco estranho, tem um fórum com N aqui, né, ao invés de M2, mas não é erro de digitação, não. O link é esse mesmo. Por meio desse link aí, vocês vão ter acesso a todas as listas de discussão da SBC. E elas normalmente são organizadas por temas de interesse. E todo mundo participa lá, professores, alunos, profissionais. Vamos dar uma olhada aqui para vocês terem uma ideia, algumas listas temáticas, tá?
Então, vamos supor que você é uma pessoa que tem interesse na área de sistemas operacionais. Olha só, eu peguei aqui aleatório. Existe uma lista de discussão da SBC específica para essa área. Então, tudo que está acontecendo dessa área no contexto Brasil e, por que não, mundo, né, mas é mais focado na nossa realidade nacional, vai ser discutido aqui. Então, trabalhos de pesquisa que estão sendo feitos, problemas encontrados, oportunidades de trabalho nessa área, e, naturalmente, ali você vai ter professores, profissionais, alunos. Então, é um ambiente que gera oportunidades. É interessante a gente acompanhar dentro do nosso interesse. E vocês vão observar aqui que são muitas as possibilidades, né? Temas distintos. Olha lá, certificação profissional, ensino à distância, que é uma lista que está muito aquecida aí durante esse tempo de pandemia. Afinal de contas, estamos todos tendo ensino à distância, pelo menos por enquanto. Então, aqui estão sendo discutidas metodologias, questões pedagógicas. Algumas competições organizadas pela SBC também possuem listas temáticas. A Olimpíada Brasileira de Informática, talvez vocês tenham tido oportunidade de participar enquanto estavam no ensino médio, ensino técnico. Seguindo aqui, a gente tem as listas das comissões especiais. Então, o que são as comissões especiais? Também vou falar com mais detalhes a seguir, mas já adiantando algumas questões, praticamente toda sub-área da computação tem uma comissão especial dentro da SBC. Professor, o que é uma sub-área? Olha, as últimas aulas que a gente teve aí com essa série de palestras, na verdade, a gente estava tendo palestras sobre as sub-áreas da computação. Vocês tiveram palestra aí sobre redes, palestras sobre inteligência artificial, bioinformática, engenharia de software, PDI, né, processamento digital de imagem, por aí vai. Tudo isso são sub-áreas. Para cada uma dessas sub-áreas tem uma lista de discussão da SBC. Então, aqui eu vou destacar algumas para vocês terem uma noção. Lá, engenharia de software, que é até a minha área de atuação, inteligência artificial, jogos eletrônicos, robótica e por aí vai. O que é interessante? Cada comissão especial dessa, da SBC, além de sustentar ali a sua lista de discussões, ela organiza anualmente um simpósio ou congresso nacional daquela área. Então, todo ano a gente tem, por exemplo, a SBES, que é o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. Todo ano, e é promovido por essa comissão especial aqui. Todo ano a gente tem, por exemplo, a SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Jogos Eletrônicos e Entretenimento Digital. É muito interessante esse evento, inclusive. Lá fica não apenas o lado científico, mas o lado da indústria. É muito comum a gente ter as empresas de desenvolvimento de jogos nacionais, às vezes até de fora, participando desses eventos. Surgem oportunidades de emprego e tudo mais. E por aí vai, tá, gente? Então, eu não vou falar, meu objetivo aqui não é apresentar cada uma das comissões especiais, mas saibam que para cada uma delas existe uma lista de discussão e ela é aberta a público. Você não precisa ser membro da SBC para participar. Então, ao longo do curso, naturalmente, cada um vai identificar qual sub-área é mais próxima aí do que ele gosta, né? Que tipo de atuação profissional ele desejaria ter. Então, em algum momento, eu acho interessante que vocês participem de alguma dessas listas, porque ela vem agregar em vários aspectos para a gente, tá? Tem várias listas mesmo. Então, a gente tem listas aqui temáticas para cursos. Então, aqui é mais voltado para quem atua na área de educação. Por exemplo, eu, como professor, coordenador de curso. Então, a gente tem listas da SBC focadas em cada uma das graduações. Aí, ciência da computação, sistemas de informação, bacharelado em engenharia de software, engenharia da computação, o fórum dos coordenadores de curso, seja da graduação, pós-graduação, enfim. Então, tem lista para todos os gostos, todas as necessidades. Entre outras que debatem aqui questões sobre a informática na educação. Então, como que eu utilizo tecnologia para promover o ensino? Essas listas aqui, com certeza, estão pegando fogo aí
nesse tempo de pandemia, porque o que a gente está mais fazendo é usar informática aplicada ao ensino. Então tem muita questão interessante para debater aqui. Ok? Bom, passado esse apanhado geral sobre as listas e as principais formas de contato com a SBC, eu quero apresentar para vocês, de maneira um pouco mais detalhada, como que é estruturada a sociedade brasileira de computação no contexto nacional. Tá? Basicamente, toda a nossa apresentação, toda a aula de hoje, ela vai ser pautada aqui dentro dessa estrutura. Então, vocês vão observar que a parte de direção da SBC, ela é muito distribuída, digamos assim. A sede da SBC fica no Rio Grande do Sul. Confesso que agora não me lembro exatamente em qual cidade. Mas existem partes da diretoria, papéis da diretoria, né, espalhados aí por todo o país, por meio das delegacias e secretarias regionais. Inclusive, cada instituição de ensino superior que tenha, não é, um curso de computação, tem o seu representante local. Aqui, por exemplo, na UFV, o nosso representante local é o professor André. Ele é o nosso representante local. Então, a SBC ela vai se espalhando aí pelo território nacional para cumprir os seus objetivos. E esses papéis de direção, eles se dividem entre esses subtópicos que eu vou detalhar para vocês de agora para frente. As próprias comissões especiais, os eventos organizados, questões de educação, publicações, competições científicas, o POSCOMP, né, que é o Exame Nacional da Pós-Graduação, prêmios que podem ser distribuídos, né, entre alunos e pesquisadores, também vou mostrar detalhes, e o nosso foco aqui da pesquisa, que eu não vou entrar muito em detalhes na aula de hoje, até porque vai ser uma pesquisa, mas vou dar um pontapé inicial nessa discussão no final da aula, que é a regulamentação da nossa profissão no Brasil. Ok? Muito bem. Quando a gente fala de comissões especiais, eu já expliquei para vocês mais ou menos por alto, basicamente para cada sub-área da computação no nosso país, a gente tem uma comissão especial da SBC para organizar tudo relacionado a esse aspecto. Então, atualmente, a SBC ela tem 27 comissões especiais. É bastante. Se a gente for pensar em sub-áreas, 27 sub-áreas dentro de uma área mãe, né, é bastante coisa. Então, todos os interesses em comuns de determinadas sub-áreas são discutidos aí dentro dessas comissões. E como eu já disse antes também, cada comissão anualmente realiza, não é, o seu respectivo simpósio e fazem também reuniões abertas para discutir aquela sub-área. Todos os membros podem participar, tá? Qualquer associado à SBC, como eu falei aqui, ó, ele pode se inscrever nas comissões especiais. Aí pode parecer que eu estou entrando em contradição, né? Professor, mas você falou que para participar das listas de discussão, né, e aí dentre as listas a gente tem lista das comissões especiais, não precisava ser associado. Sim, eu mantenho isso. Só que para você se tornar um membro da comissão especial, aí sim, você tem que ser associado da SBC. Daqui a pouco eu mostro como que a gente pode associar, valores envolvidos e vantagens em cima disso daí, tá? Que fique claro, pessoal, que isso daqui não é uma aula com o intuito de repente, ser uma propaganda, que às vezes pode passar a impressão que a gente está, sei lá, fazendo divulgação de um produto, afinal de contas, para você virar membro da SBC, você tem que pagar. Uma quantia pequena, mas tem que pagar. Mas assim, eu não recebo absolutamente nada para fazer isso daqui para vocês, é realmente algo relacionado ao progresso da nossa área. Bom, então vou apresentar aqui algumas dessas comissões especiais, tá? Elas são organizadas em grandes áreas, como vocês estão vendo aqui, quando a gente fala em GA, GA é a abreviação de grande área, tá? Então, as comissões especiais, elas são organizadas dentro dessas grandes áreas, e se vocês observarem, algumas comissões especiais ou sub-áreas fazem parte de mais de uma grande área. Aqui eu até coloquei uma setinha para vocês verem um desses casos, ó. Se a gente pega engenharia de sistemas computacionais,
vocês podem ver que ela está presente aí em mais de uma grande área. Se formos olhar com mais cautela, a gente vai encontrar outros exemplos aí também. Estou destacando só para vocês, depois olhando com calma, não acharem que eventualmente isso era um erro ou coisa assim, tá? Então a gente tem 27 comissões especiais, dando destaque em algumas aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro, ó, por exemplo, engenharia de software, que é a minha área de atuação. Vou ver se eu encontro outras aqui de áreas que a gente teve palestra, tá? Ao longo da disciplina. Deixa eu ver, aqui, ó, redes de computadores, a gente teve palestra. Que mais, ó? Arquitetura de computadores e processamento de alto desempenho, que foi a última palestra que a gente teve com o professor Ricardo. Biologia computacional, que de uma certa forma a gente está falando de bioinformática. Inteligência artificial, ó, que a gente teve também. O que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos ver, que a gente já teve palestra. Processamento digital de imagens, olha lá, ó, tá junto com a comissão especial de computação gráfica. Bom, os eventos organizados pela SBC são diversos. Como eu já falei, ó, para vocês, anualmente a SBC ela não só organiza, como ela também apoia eventos de computação. E a gente tem mais de 40 eventos todo ano sendo organizados com uma parcela de participação aí da SBC, e são oportunidades para vocês, por exemplo, verificarem resultados e perspectivas de aplicação de uma pesquisa. Então, o que acontece? Esses eventos, eles não têm só palestras, né? Normalmente, esses eventos, eles têm mostras de trabalhos que estão sendo realizados. Tem rodas de discussão e tudo mais. Então, vamos supor, você como um pesquisador, pensando lá na frente, ou, sei lá, você já mais próximo de se formar mesmo. Você está prestes a entrar no mercado de trabalho, está querendo atuar em determinada área, tem algumas ideias, mas às vezes não tem muito aquela certeza se as suas ideias são boas, né? Se você está caminhando na direção correta. Esse tipo de dúvida, ela está sempre presente aí na nossa vida. Quando você vai num evento, você tem a oportunidade de encontrar várias outras pessoas que de repente estão fazendo atividades muito próximas ao que você tem a intenção de fazer. Então, esse contato profissional que você estabelece lá, ele é uma boa oportunidade para a gente usar como um termômetro, digamos assim, para ver se a gente está indo na direção correta, né? E até também para aprender coisas novas e aplicar em trabalhos que vocês estão realizando. Então, esses eventos, eles são fóruns de apresentação, discussão de trabalhos e projetos, enfim. Já tinha comentado essa questão. Eu vou dar exemplo de alguns deles aqui, tá? Para vocês terem uma ideia do formato. São diversos, então não tem como eu falar de todos. Mas, ó, anualmente a gente tem o congresso da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Ele é realizado aí desde 1980 e ele visa integrar tudo, é um evento guarda-chuva, né? Dentro desse congresso, inclusive, às vezes acontecem simpósios, tá? Quando a gente fala de congresso, simpósio, workshop, às vezes fica uma dúvida, né, para quem está começando na carreira acadêmica, de qual que é a diferença entre eles. Sempre que a gente fala congresso, simpósio, workshop, a gente está falando de um evento acadêmico, tá? Isso daí não tem diferença. Só que a terminologia, ela denota uma espécie de hierarquia de tamanho. Congresso normalmente denota algo maior. Dentro de um congresso, às vezes acontecem simpósios, workshops. Então é como se fosse uma visão hierárquica, embora não necessariamente todo congresso tenha simpósios dentro dele, né? Só para vocês terem uma noção. Os simpósios e workshops, como eu já falei, as comissões especiais elas organizam em números aí ao longo dos anos. Aqui eu estou dando exemplos de alguns. Ó, o GeoInfo, que eu já até comentei, que eu participei algumas vezes, que é o Simpósio Brasileiro de Geoinformática, SB Games, que é da área de jogos, Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, e por aí vai, tá, gente? É um monte. No site da SBC tem lá um calendário, né, que mostra para vocês a programação de todos os eventos organizados ou promovidos pela sociedade ao longo do ano, e aí dá para a gente se programar e participar quando tiver interesse. Vou mostrar o link daqui a pouco. A SBC sempre organiza
as escolas regionais. Qual que é a finalidade da escola regional? Poxa, às vezes você, como eu já falei, tem um orçamento limitado, tem alguns outros tipos de limitações que te impedem de ir a um simpósio, ir a um congresso que é uma distância muito longa em relação a onde você reside. Então, as escolas regionais, elas têm a finalidade de trazer o conhecimento mais próximo de todos, tá? Então, eu acho que tem exemplos aqui, sim, ó, alguns exemplos de escolas regionais que são organizadas pela SBC por todo o país. Então, para vocês terem uma noção, ó, tem escolas regionais distribuídas praticamente entre todos os estados, e às vezes dentro de um mesmo estado você tem mais de uma escola regional. Fora quando não tem também as escolas de verão, né? A UFMG mesmo costuma organizar todo ano uma espécie de escola de verão. É um evento onde estudantes com um valor simbólico podem participar aí durante as férias, tendo acesso aí a conhecimentos, e é aqui do lado de casa, considerando que vocês estivessem em Viçosa, né? Os detalhes vocês podem ver depois nesse link que eu tô deixando aqui, ó. Olha só. Basicamente aqui tem aquele calendário que eu falei que a SBC mantém, que tem lá a programação, enfim, as datas de cada um desses vários eventos organizados ao longo do ano, ok? Depois vejam lá com mais calma. Do ponto de vista de ações educacionais, o que a SBC tem como atuação? Qual que é a importância da SBC para o ensino de computação no Brasil, né? Eu comecei a destacar aqui para vocês a relação do currículo de referência. E aí eu cito DCNs. O que são DCNs, professor? São as diretorias curriculares nacionais. Metodologias de ensino, abordagens pedagógicas. Então, vamos lá. Uma comissão coordenadora de curso, eu, por exemplo, faço parte da comissão coordenadora do nosso curso, inclusive como presidente dela, sendo o coordenador. A manutenção do currículo de referência é algo muito importante para o meu trabalho. Porque a gente não pode se dar o luxo, por exemplo, de ter um curso de ciência da computação em Viçosa que seja completamente diferente do curso de ciência da computação da UFMG, ou que seja completamente diferente de um curso de ciência da computação lá da Federal do Rio Grande do Sul, ou de qualquer outro curso de ciência da computação. Porque, veja bem, você, independentemente de em qual instituição de ensino você vai adquirir o seu título, a matriz curricular, as unidades de ensino ao qual aquele aluno ele é exposto, tem que ser minimamente similar, né, para ele ter o mesmo tipo de diploma. Estão conseguindo acompanhar a minha ideia? Não tem como, por exemplo, né, isso se aplica para qualquer área, não é só para computação. Então, todas as áreas de ensino no Brasil possuem o que a gente chama de diretrizes curriculares nacionais, né? Isso é legislação, isso é definido lá pelo MEC, enfim, todo mundo tem que seguir, até para o curso ser reconhecido e tudo mais. Só que as discussões, né, para a criação das diretrizes curriculares nacionais de cada uma das áreas, elas partem naturalmente de especialistas daquelas áreas. E os especialistas da área de computação no Brasil estão concentrados na SBC. Então, as discussões que dão origem às diretrizes curriculares nacionais e as formas de se ensinar computação no país, elas partem aqui do currículo referência estabelecido pela SBC. Quando a gente fez, por exemplo, a reformulação da matriz curricular do curso de computação, que vocês estão estreando, né? Afinal de contas, a nossa nova matriz começou agora em 2020, lá a gente teve que definir, por exemplo, habilidades e competências. Então, isso é definido por legislação, né, as 25 habilidades e competências que um profissional do curso de ciência da computação tem que desenvolver ao longo da sua graduação, de uma forma ou de outra, tá? E aqui eu vou apresentar algumas, tá? Não vou ler todas não, porque ficaria extremamente cansativo. Mas, ó, sei lá, vou pegar uma aleatória aqui, ó. Gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas computacionais. Cada um de vocês, depois que se formarem,
tem que saber fazer isso. Ah, mas como é que eu vou saber fazer isso? Por meio das disciplinas que você vai ter ao longo dos cursos. Então, às vezes, para adquirir uma dessas habilidades, você vai, para construir essa habilidade, você vai precisar de várias disciplinas, às vezes. Não, às vezes não é apenas uma, né? Vou pegar uma outra aleatória aqui qualquer, sei lá. Escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio rigoroso no planejamento, na execução, no acompanhamento, na medição, no gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais. Peguei aleatoriamente, mas coincidentemente é uma habilidade e competência que vocês vão desenvolver bastante nas minhas disciplinas, né? Por meio de engenharia de software, por exemplo, né? E eu poderia pegar outras aqui, tá, gente? Pegando aqui as que são comum a todas as áreas, porque tem isso também, tá? Aqui eu estava apresentando algumas que são específicas da ciência da computação, mas existem outras que são comuns a todos os cursos de computação do Brasil. E aí a gente fala também de sistemas de informação, engenharia da computação, engenharia de software, licenciatura da computação, tá? Eu pegar uma aqui, sei lá, aleatória. Ah lá, ó. Ler textos técnicos na língua inglesa. Isso é uma habilidade, competência que um bacharel em ciência da computação, em qualquer uma das áreas da computação, tem que ter. Por isso que a gente tem, por exemplo, disciplina de inglês instrumental na matriz curricular, que a gente tem que desenvolver essa habilidade nos alunos. Alguns já chegam com ela, outros não têm, então faz o nivelamento. Bom, lá, por exemplo, o que a gente espera de um egresso de um curso de ciência da computação? Tudo isso é definido via legislação, gente. E isso parte de discussões promovidas por especialistas. Quando a gente fala de matriz curricular, vamos vir nesse outro documento aqui, ó. Lá eu não estava mostrando as habilidades e competências para vocês agora há pouco? Não são 25 para a área da computação? Como que a gente desenvolve essas habilidades e competências? Vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui de uma forma clara por meio desse documento. Tá vendo esses trechos aqui, ó? Conhecer os limites da computação, identificar problemas que tenham solução algorítmica e por aí vai. Tudo isso daqui, ó, são algumas daquelas habilidades e competências que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, certo? Tudo isso aqui são. E do lado, a gente tem, ó, competências referenciais para cada uma dessas habilidades. Deixa eu ver se eu encontro a parte do documento para mostrar para vocês um mapeamento que é feito em disciplina. Eu acho que era aqui em cima mesmo. Era aqui mesmo, tá? Na verdade, essa parte aqui é melhor. Ó, olha só. Isso é uma habilidade de competência. Uma daquelas 25. Resolver problemas usando ambiente de programação. A gente tem que desenvolver essa habilidade de competência no egresso. Como que ele desenvolve esse tipo de habilidade? Por meio dessas disciplinas aqui, ó. E essa outra habilidade aqui, ó. Observe que eu estou passando meio por alto, porque o meu objetivo não é detalhar mesmo não, só para vocês terem uma ideia de como funciona essa organização e como a gente toma decisão para criar a matriz. Ó, lá, tomar decisões, inovar com base em conhecimento, funcionamento, características técnicas do hardware e tal. Como é que ele adquire? Ó, por meio dessas disciplinas. E essa, por meio dessas. E essa, por meio dessas. E por aí vai, tá? Vocês devem ter observado que na matriz curricular de vocês, atualmente as disciplinas de física, né, não são obrigatórias. De onde a gente tirou isso? A motivação é que se você olha as diretrizes curriculares nacionais, você vê claramente que física não é uma disciplina obrigatória para a ciência da computação mais. Então quer dizer que um curso de ciência da computação não pode ter física como obrigatório? Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele pode, tanto que alguns ainda têm. Mas as diretrizes curriculares nacionais, elas não obrigam, né, que um curso tenha física como obrigatório. Então, se a gente tem outros conteúdos que são obrigatórios para aprender, por que manter um que não é como obrigatório? Então é mais ou menos nessa linha, né, que eu estou dando o exemplo da física, mas isso aplica a outras disciplinas. Tá? Entenderam mais ou menos? Esse documento é bem denso, tá? Não quero que ninguém fique aqui especialista em coordenação de curso, mas eu achei interessante em mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, que essas ações que a gente toma às vezes na gestão acadêmica,
elas são totalmente influenciadas por essas legislações, e essas legislações, se não fossem a Sociedade Brasileira de Computação, elas não seriam definidas para a nossa área no país. Tá certo? Muito bem. O que mais que a gente tem de importante aqui do ponto de vista de ações educacionais da SBC? Ó, organização do workshop de educação em computação, o WEI, digamos assim, né? Então aqui a gente discute estratégias político-educacionais na área. Esse workshop, ele quase sempre acontece como um subevento do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que ocorre anualmente. E também como um subevento lá do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, todo ano a gente costuma ter o curso de qualidade. Esse curso de qualidade, basicamente, ele tem como público-alvo educadores, né, professores, tutores e coordenadores de curso, tá? E lá são debatidos o quê? Exatamente questões como aquelas que eu estava apresentando no documento anterior para vocês. Para que direção a gente tem que caminhar na educação de computação no Brasil? O que deveria ser obrigatório? A área muda muito. Como a área muda, as coisas que a gente ensina também mudam para acompanhar, né? A forma de ensinar, metodologias de ensino, questões pedagógicas, afinal de contas, a maneira de ensinar, a maneira de levar conhecimento até os alunos, ela tem que ser o mais heterogêneo possível, porque às vezes uma maneira A de tratar determinado conteúdo funciona muito bem para um perfil de aluno, mas é péssimo para outro tipo de aluno, né? E vice-versa. Não por isso, eu tenho certeza que isso já aconteceu com muitos de vocês, né? Lá no ensino médio, no ensino técnico. Às vezes tem aquele professor que um aluno ama e o outro aluno odeia. Aí você fica, poxa, mas por que isso acontece, né? Um aluno aprende muito com determinado professor, o outro não aprende nada. Porque às vezes a maneira daquele professor trabalhar favorece mais um tipo de aprendizado tido por alguns desses alunos, não tido por outros, né? Então é um grande desafio para os educadores tentar trabalhar de forma mais diversificada possível para atender a tudo e a todos. Esses tipos de desafio, por exemplo, são discutidos também dentro do curso de qualidade. Perfeito? Com relação a publicações, pessoal, tem muita forma de consumir conteúdo científico de computação em veículos nacionais. Aqui eu não estou considerando os veículos internacionais, não, tá? Porque o foco são nas publicações da SBC. Então a gente tem, por exemplo, uma série de livros didáticos que são feitos em parceria pela editora Elsevier e a SBC. Inclusive, esses livros didáticos, eles costumam ter descontos na aquisição para membros da SBC. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouquinho, quando eu apresentar o valor da inscrição, vocês vão observar que para quem consome as coisas promovidas pela SBC, o valor da anuidade que a gente paga, ele é praticamente insignificante considerando os descontos nas várias coisas que a gente tem. Por exemplo, aquela pessoa que participa todo ano do Congresso Brasileiro, do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, para essa pessoa meio que já vale quase que como obrigatório ser membro, porque o desconto na inscrição do evento para membros é maior do que a anuidade que você paga. Então, ou seja, pelo simples fato de você pagar a sua anuidade, você já está recuperando ela se você for participar do evento. Só no desconto. Se você for consumir, então, as publicações e tudo mais, aí já vale a pena mesmo. Então, ó, a gente tem os livros didáticos, a gente tem algumas revistas para publicação de artigos científicos, aqui eu estou citando algumas, tá? Revista de Informática na Educação. Essa Reiki e a ICIS, eu estou destacando aqui para vocês, porque são revistas que têm um perfil de ser um pouco mais fácil, digamos assim, de publicar um trabalho de pesquisa a nível de graduação.
Então, para quem tiver intenção de fazer iniciação científica em algum momento no curso, né, naturalmente vai publicar algum artigo científico, algum resumo expandido e tudo mais. Então, essas duas revistas, elas são portas de entrada bem interessantes para a parte de publicação científica, porque tem algumas outras revistas que são às vezes até mais conceituadas. Só que, convenhamos, é um pouco desigual você comparar o nível de profundidade de um trabalho de pesquisa de um aluno de graduação com o nível de um trabalho de pesquisa de um aluno de mestrado, doutorado. Então, às vezes, fica mais complicado de publicar lá. Aqui já tem um perfil mais próximo. Ó, tem revista eletrônica, inclusive mais voltado para a parte de carreira na computação, não necessariamente para a parte científica, mas para a parte profissional mesmo, né? Então, isso aqui é mais voltado para estudantes. Boletim informativo, portal de conteúdo. Então, todos os artigos que são apresentados nos N diversos eventos promovidos pela SBC, eles ficam disponíveis para consulta e consumo, não é? No portal de conteúdo. Nesse link aqui, ó. Depois vocês podem dar uma olhada lá. Tem muito trabalho interessante que serve de inspiração para outros trabalhos, enfim, para a gente continuar aprendendo coisas novas. Esses slides vão ficar disponíveis lá no Google Classroom para vocês também. Então, depois vocês vão poder, não precisa de anotar esses links não, depois vocês vão poder ter acesso por lá. Ah lá, ó. Alguns outros journals, passei aqui, de áreas específicas da computação, vou dar um destaque nesse daqui, ó, que eu sei que é uma área que vocês, de uma maneira geral, gostam bastante, né? Que é a área de jogos, entretenimento digital. Então, olha lá, ó, o Journal of Interactive Systems. Nessa revista aqui, normalmente a gente tem publicação de trabalhos que envolvem jogos eletrônicos, realidade virtual, realidade aumentada, interação humano-computador. Então, se vocês quiserem ter uma noção de como é um trabalho científico, como uma publicação científica na computação, vocês podem olhar para matar essa curiosidade. Tá certo? Bom, comentei também que a SBC organiza competições científicas no território nacional. E as principais competições científicas organizadas pela SBC são essas três que eu estou listando aqui, tá? Começando aqui pela Maratona de Programação. Maratona de Programação, ela tem, na verdade, etapas que são organizadas em esferas menores até maiores, né? A gente tem etapa estadual, a gente tem etapa nacional, a gente tem etapa sul-americana, pode vir até a etapa mundial. Obviamente que a etapa mundial não é organizada pela SBC, mas para você chegar até lá, você naturalmente vai ter que ter vencido alguma das etapas anteriores que estão dentro do território nacional, e aqui a gente destaca estadual e nacional, né? Que foram promovidos pela SBC, tá? Então, basicamente aqui, ela é destinada para alunos de graduação, principalmente, ou para alunos que estão no início da pós-graduação. Agora, confesso que eu não me lembro exatamente qual é a limitação para o aluno de pós, mas ele é baseado em tempo. Vamos supor, o cara que está no primeiro semestre, ele pode participar, dali para frente ele não pode. É algo mais ou menos nesse sentido. Agora, eu não lembro exatamente qual é a barreira imposta para pós. Mas para graduação, qualquer aluno de graduação pode participar, tá? O link para vocês terem mais informações depois sobre a maratona de programação está aqui, e as suas diversas etapas, mas eu queria aproveitar para fazer uma propaganda local, né? Talvez alguns de vocês estejam até participando do treinamento para programação promovido lá pelo professor Salles. A gente tem um grupo bem engajado na participação da maratona de programação dentro do nosso curso. O professor Salles e o professor André, eles sempre promovem treinamentos para a maratona de programação, montam equipes, inclusive fazem algumas competições locais aqui. Eu recomendo muito que vocês participem dessas iniciativas que são promovidas aqui, porque as nossas equipes, elas têm uma tradição de ir muito bem nessas competições.
E, inclusive, tem disciplina. Tem uma disciplina optativa que é a aprovação competitiva, e é muito legal, não apenas pela competição em si e pelo aprendizado adquirido, mas hoje em dia as empresas vêm utilizando cada vez mais nos seus processos seletivos dinâmicas muito próximas às que os alunos são expostos lá nas maratonas de programação, tipo os hackathons, coisa nesse sentido. Então, uma pessoa que já tem treinamento específico nesse formato de resolução de problemas, normalmente tira uma vantagem muito grande nesse tipo de processo seletivo. Então, é bem legal, tá? Então, normalmente tem vários eventos promovidos com essa característica pela SBC. Bom, além disso, a gente tem aqui a Olimpíada Brasileira de Informática. Aí é só uma curiosidade, porque ela não é focada em alunos do ensino superior. Talvez alguns de vocês tenham tido oportunidade de participar quando estavam no ensino médio, no ensino técnico, tá? E tem também a Olimpíada Brasileira de Robótica, que também não é tão focada nos alunos de graduação, tá? Quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais sobre esses eventos, deixei aí no material os links também para vocês olharem depois com calma. E o Pós-Comp? Vocês já ouviram falar do Pós-Comp? Pelo menos de nome? Talvez até eu tenha comentado. Eu fui coordenador local do Pós-Comp por acho que 2, 3 anos. Também há uns 2, 3 anos atrás. Não me lembro qual foi o último ano que eu fui coordenador regional do Pós-Comp, não. Mas, basicamente, o que é o Pós-Comp? Tá? Como o próprio nome diz, Exame Nacional para o ingresso na pós-graduação em computação. Tá? Então, o Pós-Comp é uma prova que é aplicada anualmente em todas as regiões do país e também em outros países da América Latina. Por exemplo, a Sociedade Peruana de Computação, desde 2006, ela aplica também o Pós-Comp no território deles, né, nacional, simultaneamente com que a prova acontece no Brasil. Para que serve o Pós-Comp? O Pós-Comp, como eu estou dizendo aqui, ele testa os conhecimentos na área de computação dos seus mais distintos cursos, tá? O que torna, inclusive, o Pós-Comp uma prova normalmente difícil. Porque veja só, o Pós-Comp é uma prova que, simultaneamente, ele quer avaliar o aluno de ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, engenharia de software, licenciatura da computação. O que tem de dificuldade nisso daí? Como os cursos eles têm as suas peculiaridades, tem áreas da computação que são exploradas com um pouco mais de detalhe num curso e menos no outro, e vice-versa. Então, no Pós-Comp é muito comum que às vezes você se depare com uma questão com algo que de repente você nunca estudou. Porque aquilo era uma disciplina optativa no seu curso, mas era obrigatória no outro. Mas aí isso inverte em outra questão. Às vezes tem outra questão que você vai nadar de braçada, porque você domina aquele conhecimento, mas o aluno que veio do outro curso não sabe tanto, tá? Então, se vocês derem uma olhada depois nas médias nacionais do Pós-Comp, nas notas, a média nacional é baixa, porque a prova ela tem lá essa característica. O aluno que tem uma média muito alta no Pós-Comp, normalmente é um fenômeno mesmo, porque não é muito simples, tá certo? E os programas de pós-graduação no Brasil normalmente utilizam o Pós-Comp no seu ingresso, embora isso não seja obrigatório, tá, gente? Isso depende muito do programa de pós-graduação. Vou dar um exemplo para vocês, tá? No programa de pós-graduação aqui da UFV, se você quiser fazer mestrado, doutorado aqui, não é obrigatório fazer Pós-Comp. Vamos supor que você não fez, não quis fazer e tal. Beleza. Você pode participar do processo seletivo da mesma forma. No entanto, se você fez o Pós-Comp, dependendo da nota que você tirou, ele vai te ajudar a ganhar mais pontos no processo seletivo. Então, isso é muito parecido com a maneira como vocês não pegaram essa fase, tá? Vocês são novos, vocês já pegaram o Enem de forma na época em que o Enem praticamente por meio do SISU, né, é o vestibular, né?
Mas na minha época de final de ensino médio, ingresso na graduação, que já existia o Enem era usado de uma forma diferente. A maioria das universidades usava o Enem da seguinte maneira, ó, pô, você fez aqui o nosso vestibular, que é a prova convencional, mas você também fez o Enem. Se você tirou a nota no Enem acima de X, ele vai te ajudar a aumentar a sua nota aqui no vestibular. Se não, a gente desconsidera o Enem. Ou seja, o Enem ele podia vir a ajudar a sua nota, mas nunca atrapalhava. O pós-comp aqui na UFV é dessa forma, para ingressar, né, na pós-graduação. Ele pode te ajudar, ou simplesmente não fazer diferença. Ele nunca te atrapalha. Entendeu? Só que em alguns programas de pós-graduação, isso é feito de forma diferente. Tem alguns programas que exigem o pós-comp. Então, se você não tiver feito o pós-comp, você não pode se candidatar. Então, lá na frente, né, quando vocês estiverem se formando, se tiverem intenção de ingressar na pós-graduação, é interessante vocês analisarem o processo seletivo dos programas que vocês têm interesse, tá? Para decidir se vai fazer o pós-comp ou não. Porque isso varia de lugar para lugar. Ok? Alguns detalhes aqui sobre o formato da prova. Tá? É uma prova muito densa, inclusive. Ela é composta por 70 questões, todas elas fechadas, com 5 opções cada uma. Já adianto a vocês a seguinte coisa, tá? Todo mundo, gente, eu hoje sou professor, mas já fui aluno, né? Quem nunca tentou fazer uma prova de múltipla escolha por eliminação, né? Ah, pô, essa questão aqui tem 4 alternativas. Essa daqui eu sei que não é, aquela dali eu sei que não é também. Essa daqui eu tenho quase certeza que não é. Bom, acho que deve ser aquela ali, né? Sabe, quando a gente faz prova assim? O pós-comp é praticamente impossível de fazer isso. Porque além dele ter muitas opções, a prova ela é estruturada de uma forma em que, se você tentar fazer por eliminação, pelo menos em dúvida entre 2 ou 3 você vai ficar, tá? Então é uma prova que não ajuda muito no aspecto chute. É difícil de você ter uma nota alta no pós-comp por sorte, embora ela seja uma prova fechada, tá certo? E, como eu já falei, ela envolve todos os cursos da área da computação, tem uma duração de 4 horas e as provas e os gabaritos são públicos. Se vocês tiverem interesse depois, entrarem nesse link aqui, ó, vocês vão conseguir acesso a todas as provas e gabaritos dessas provas dos anos anteriores do pós-comp. É legal fazer isso. Eu lembro que quando eu fiz o pós-comp, quando eu ingressei no mestrado, eu fiz esse tipo de preparação. Eu baixei todas as provas e gabaritos do pós-comp dos anos anteriores, tentei fazer as provas, sem olhar os gabaritos no primeiro momento, até para ter aquela experiência de me testar mesmo, né? E depois eu corrigi as provas por meio do gabarito. E aí eu comecei a perceber, olha, eu estou errando mais questões da sub-área tal, né? Estou acertando mais da sub-área tal. E aí eu usava isso como uma forma de estudo. Ó, se eu estou errando mais da área X, eu vou estudar mais aquela área, né? Então, eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada nesse material, ok? Com relação a prêmios, existem vários aí também que são promovidos anualmente pela SBC. Aqui eu estou destacando os 3 principais. O primeiro deles é o aluno destaque. Adianto a vocês que esse prêmio aqui, vocês poderão vir a ganhar. Porque desde que eu assumi a coordenação de curso, eu instituí a distribuição desse prêmio para os nossos formandos aqui. Ele não é obrigatório. Mas o que acontece? A SBC, ela permite que cada comissão coordenadora de curso, para cada turma que está formando, né, ela premie, né, o aluno, é só um prêmio por turma, que foi o destaque daquela turma. O aluno, para ser contemplado aí com o prêmio de aluno destaque, ele tem que ter tido algum destaque não apenas nas disciplinas, ou não apenas em pesquisa, ou não apenas em extensão, mas ele tem que ter um destaque em todas elas. Por exemplo, tem aluno, vocês vão observar isso no dia a dia, tem aluno que às vezes é espetacular em sala de aula. O cara só tira nota alta, tem o CR muito alto,
mas é um aluno que só se envolve com esse tipo de atividade. Ele às vezes não faz pesquisa, não faz estágio, não faz extensão. E já tem aquele outro aluno que às vezes ele deixa a disciplina, às vezes mais segundo plano, ele tira as notas, ele é aprovado, ele vai, mas ele não tem aquele destaque em notas altas, às vezes, mas o cara, enfim, é um destaque absoluto em iniciação científica, em extensão, enfim. O prêmio de aluno de destaque, ele é focado para esse aluno que é o mais completo possível, digamos assim. A pessoa que se destaca em todas as esferas simultaneamente. Tanto que nem sempre a gente tem aluno para ser premiado, né? Se a gente tem o aluno, a gente indica. E sabe o que é interessante? Todo aluno de destaque, ele recebe um certificado da SBC. O nome desse aluno ele fica disponível numa espécie de hall da fama, né? Lá no site da SBC. E isso não deixa de ser um diferencial para você mais para frente. Olha, afinal de contas, imagina só. Você é um bacharel em ciência da computação na UFV, que já é uma universidade de destaque, e lá você foi um aluno de destaque. Poxa, você deve ser bom, né, bicho? Então, mostrando isso daí em processos seletivos e tudo mais, isso pode ser um grande diferencial. A gente tem aqui prêmios focados para outras coisas também. Por exemplo, o concurso de tese e dissertações. Esse concurso ele sempre acontece dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. E como o próprio nome dele diz, né, basicamente ele vai selecionar e premiar aqui os melhores trabalhos de pós-graduação do país, seja a nível de mestrado, que aí a gente fala de dissertação, seja a nível de doutorado, que aí a gente fala de tese. Além disso, a gente tem outro concurso aqui, que também ocorre dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que é o concurso de trabalho de iniciação científica. A ideia é basicamente a mesma do concurso anterior, só que focado em trabalhos científicos a nível de graduação. Ok? Se quiserem conhecer depois mais detalhes também dos prêmios, tá aí o link para tudo. Bom, falei também mais no início da aula que a diretoria da SBC ela é distribuída aí ao longo do território nacional em todos os cantos. Basicamente, isso ocorre por meio das secretarias regionais. Tá? Então, a sede da SBC é lá no Rio Grande do Sul, mas tem representações da diretoria espalhadas por todo o Brasil. Aí eu destaquei aqui para vocês os representantes institucionais do estado de Minas Gerais, né, estão listados aí. E a gente tem um representante local aqui na UFV, que é o professor André. Depois vocês vão ter oportunidade de conhecer. Ok? Bom, do ponto de vista de se tornar sócio, né? Professor, achei interessante, a SBC promove muita coisa legal, eu acho que eu posso usufruir bastante disso, tanto na minha carreira acadêmica, na minha vida profissional. Quero conhecer um pouco mais sobre isso, tá? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de associação que a gente pode ter com a SBC. Basicamente, os 5 tipos principais são esses que eu estou listando aqui. Fundador, efetivo, honorário, institucional, estudante. Estudante está até destacado, que é onde vocês se enquadram atualmente, tá? Quando a gente fala de fundador, né, é bem o que o próprio nome diz mesmo, tá? Os sócios com a característica de fundadores são aqueles que, enfim, participaram do processo de criação mesmo da SBC. Então, patrimônio nacional esses caras, eles têm um destaque diferenciado dentro da sociedade. O sócio efetivo, né, que é onde eu me enquadro, por exemplo, tá, é o tipo de associação que todos os profissionais que atuam na área da computação podem fazer. Tá? E aqui a gente fala desde lá do programador, o analista, o professor, né? Quem atua profissionalmente com computação seria que se enquadraria na categoria de sócio efetivo. O sócio honorário, tá? É um tipo de associação que envolve uma honra mesmo, né? Se envolve uma honra, é uma espécie de homenagem. Por quê? Sócios, sejam eles fundadores, efetivos, né, estudantes, institucional, enfim, que de alguma forma tiverem uma atuação de destaque, feito algo relevante para a área da computação no Brasil, ele é agraciado pelo conselho, né, gestor da SBC
com o título de sócio honorário. Então vamos supor, às vezes você fez uma pesquisa revolucionária na área da computação, desenvolveu uma técnica inédita, e, enfim, aquilo teve um impacto muito grande na área da computação e você é brasileiro, né? Provavelmente você você se tornaria um sócio honorário, só para vocês entenderem aí como que funciona. Quando a gente fala de sócio institucional, aqui a gente está falando de pessoa jurídica, né? Então a gente está falando de empresas, de instituições de ensino. Então a UFV, se quiser, ela pode ser sócia da SBC, né? A Microsoft, se quiser, ela pode ser sócia da SBC. Então, para vocês terem uma ideia. E o estudante é o estudante, seja ele de pós-graduação, graduação, ensino técnico, ele pode se associar. Os valores dessas associações, eles são muito diferentes, tá? E os benefícios também. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar esses valores, tá? E nesse link aqui tem mais detalhes sobre o significado de cada um desses tipos de associação. Aí vocês podem estar se perguntando ainda, mas por que é importante, né, eu me associar? Por que é importante se associar? Eu vou listar algumas questões aqui, ó. Então, a SBC, como eu já mostrei, ela ajuda no financiamento de simpósios e conferências, tá? Já falei que ela é uma instituição sem fins lucrativos também. Poxa, uma instituição sem fins lucrativos, que não tem sócios pagando ali as suas anuidades, ela vai tirar dinheiro de onde para financiar esses congressos e conferências que geram essas várias oportunidades profissionais para a gente. Então, só por aqui já é um grande motivo para se engajar, né? Digamos assim. O apoio à melhoria do ensino e pesquisa no país, né? A constante melhoria de qualidade nos cursos de graduação, pós-graduação e nos resultados científicos obtidos na área do Brasil, né, tem uma participação direta aí do que é promovido pela SBC e suas discussões. Então, se a gente quiser que a área cresça, e naturalmente a gente vai crescer junto com a área, né, não deixa de ser algo interessante, pensando coletivamente, participar, né, desse tipo de associação. Agora, o apoio a iniciativas que promovem a criação de conhecimento e tecnologia genuinamente brasileiro. Então, para a gente conseguir resolver questões, né, que envolvam as peculiaridades nacionais, né, para a gente não ficar simplesmente replicando o que é feito fora do país, que não necessariamente é o que a gente está precisando por aqui em determinado momento, é interessante a gente ter essas discussões promovidas. E outras coisas, tá, pessoal? Aqui eu vou dar um exemplo, né, das vantagens, então, do ponto de vista de estudante, que é ao lado de vocês. Porque às vezes vocês podem olhar isso daqui e falar, bonito, né, legal, né? Deixa que outro faz, eu não vou fazer, não. Então, vamos lá, vamos olhar então para o próprio umbigo agora. Eu, como estudante, o que eu tenho como vantagem direta se eu me associar? Então, eu vou mostrar aqui as principais. Bom, vocês já devem ter visto em algum momento, né, tentou puxar o Wi-Fi em algum lugar, viram lá uma rede que era a rede EduROM. Já viram essa rede lá? E às vezes não conseguiram se conectar nela. Tentaram descobrir a senha e tal, não entrava de jeito nenhum e era a única que estava disponível, né? Essas redes, elas são disponíveis aí ao longo de todo o território nacional, né? E se você for um associado da SBC, você consegue acessar essa rede. Ó, Wi-Fi, pô, né? Tá precisando lá para acabou o plano de dados e tal. EduROM, ela é disponível para pessoa física associada. O File Sender, né, que é uma ferramenta da RNP, é uma ferramenta que se torna disponível para associados, não apenas estudantes, mas também para os estudantes. Isso daqui é uma rede que permite o envio de arquivos grandes, tá? Você pode pensar, poxa, hoje em dia a gente tem ferramentas aí que fazem isso de forma muito simples, tá? Eu posso colocar isso daí, inclusive, na nuvem e alguém baixa, tá? O que acontece? O File Sender, ele basicamente
É como se ele estivesse na intranet das universidades, né? Então, se a gente for pensar a nível de pesquisa, dependendo da base de dados que você está usando para analisar, você está trabalhando com Big Data, volumes muito grandes de dados, você fazer a transmissão disso de um lado para o outro não é nada trivial, tá? Então, os sócios da SBC têm acesso ao file sender para trafegar esse tipo de arquivo de forma facilitada. Então, não deixa de ser algo interessante. Todos os eventos promovidos pela SBC, né, têm desconto para associado. Daqui a pouco eu dou o exemplo para vocês terem uma noção aí de quanto que é o desconto no evento anual. Agora, esses descontos, eles são de, no mínimo, 15% para evento apoiado. Então, olha só, aqui eu não estou falando do evento organizado, estou falando do evento que a SBC apoia, tá? É como se ela estivesse patrocinando, digamos assim. Então, no mínimo 15% de desconto na inscrição de cada um desses eventos. O próprio Pós-Comp, quem é associado à SBC e vai fazer o Pós-Comp, afinal de contas, para participar do Pós-Comp, você tem que pagar uma taxa de inscrição, tá? E o associado à SBC tem um desconto nessa taxa de inscrição para o Pós-Comp. Essas reuniões abertas das comissões e grupos especiais, você vai poder participar para conhecer tudo que está sendo discutido aí daquelas áreas, tá? O acesso às listas de discussão, embora esteja aqui, eu já falei para vocês que mesmo sem ser associado, você pode participar. E acesso aos estudos realizados pela SBC, né, e destinado aí à legislação e tudo mais, expressando questões políticas. Por exemplo, né, a parte de regulamentação da profissão, que não deixa de ser um tipo de estudo realizado expressando posicionamentos políticos da sociedade brasileira de computação, né? Você pode ter acesso detalhado a essas discussões se você for associado. Muitos desses materiais eu estou disponibilizando para vocês lá no ambiente de ensino, né? Porque eu tenho acesso e estou distribuindo lá para vocês. Mas vocês teriam acesso direto se associando. Bom, valor, professor, quanto que eu pago para isso daí? R$22 por ano, gente, como estudante de graduação, né? Como vocês podem observar, esse valor ele é diferente dependendo da categoria, né? Ele pode aumentar bastante. Por exemplo, aqui, ó, para uma associação institucional, né, que é de CNPJ, muito mais alto. Para o estudante de pós-graduação, também é mais alto. Mas por que é mais alto? Naturalmente, esse aluno ele tem acesso à bolsa, né? Normalmente tem, é uma bolsa muito mais alta do que de do que a de uma de iniciação científica. Então, naturalmente, ele pode contribuir um pouco mais, tá? E aí varia. Então, veja só, não estou falando de mensalidade, não. Isso aqui é anuidade. Eu vou mostrar para vocês como que esse valor ele naturalmente se abate aí rapidamente, dependendo do tipo de coisa que você consome, promovido pela SBC, tá? Isso daqui é um teaserzinho que eu tirei do congresso da SBC deste ano. E ele vai acontecer totalmente online, como eu falei aqui, ó. Ele inicialmente seria presencial, lá em Cuiabá, né, Mato Grosso, só que aí veio a pandemia e o evento ele foi totalmente remodelado. Esse é o link do evento, para depois, se vocês quiserem ter acesso à programação, tudo mais detalhado, vocês podem olhar depois. Mas, veja só, o que acontece dentro de um congresso da SBC, que ocorre anualmente? Aqui eu tirei algumas fatias lá da programação, para vocês terem uma noção. Dentro do evento base, tem algumas das coisas que eu já apresentei hoje. Olha lá, ó. A gente tem o concurso de teses e dissertações, a gente tem o concurso de trabalho de iniciação científica, isso tudo vai acontecer dentro lá do congresso. Tem lá o workshop sobre educação na computação, que eu também já falei sobre a parte de discussões, né, sobre a educação de computação no Brasil. Lá o curso de qualidade, que é focado para os professores e coordenadores de curso, dentre outras coisas. Deixa eu ver se eu acho algo interessante para a gente destacar aqui. Ó. Vamos passar mais para frente, para os eventos satélite. Tudo vai acontecer lá dentro também. Ó, no caso deste ano, você vai ter lá, ó, uma escola de inverno de maratona de programação. Vamos ver se eu pego algum simpósio de uma comissão especial aqui, que às vezes eles acontecem lá dentro. Aqui, ó. Workshop brasileiro em análise de redes sociais, né,
e mineração de dados. O que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos ver se eu pego algum outro de destaque. Ah lá, ó, isso aqui é um diretamente organizado por uma comissão especial, ó. Simpósio Brasileiro de Computação Ubíqua e Pervasiva. Vocês já ouviram falar em computação ubíqua? Né? Quando a gente fala de computação ubíqua, a gente está falando de computação onipresente. Imagina um cenário onde a computação está presente em todo momento, em todo local, né? A gente está falando, então, deixa eu pegar aqui para mostrar de vocês. Hoje em dia, isso se aplica a isso aqui, ó. Smartphone, né? Dispositivos móveis. A gente tem acesso à computação o tempo inteiro. Então, um pouco da minha área de atuação é debatido nesse tipo de evento aí também. Né? Quando a gente trabalha com dispositivos móveis, a gente está trabalhando com computação móvel, computação ubíqua e pervasiva. Bom, valores das inscrições. O valor atual, para vocês terem uma ideia, eu vou destacar aqui essa esfera aqui, ó, que seria para quem se inscrevesse até o dia 31 de agosto. Ainda daria tempo. Olha só, o valor da inscrição depende da sua característica. Se você é um estudante associado à SBC, o valor seria R$ 60. Se você é um estudante não associado à SBC, o valor seria R$ 88. R$ 28 de diferença, correto? Sendo que a anuidade são R$ 22. Ou seja, se você pagar a anuidade da SBC, o desconto que você tem na inscrição do Congresso Nacional já é maior do que o valor da anuidade, fora todos os outros benefícios, né? O desconto nos vários outros eventos, né? Desconto nas publicações científicas, etc. Coisas que eu já mostrei. E aí eles fazem alguns pacotes, por exemplo, se você não é associado, quer fazer associação junto com a inscrição, aí sai o mesmo preço, tá vendo? R$ 82, que é 22 da inscrição, 60 do evento. Enfim, sempre fica dessa forma, tá? Para a gente finalizar essa discussão sobre a Sociedade Brasileira de Computação, eu queria falar um pouco para vocês aqui sobre a regulamentação da profissão de computação no Brasil, tá? Como é que funciona isso? Que inclusive vai ser fruto da pesquisa que vocês vão começar, né, a partir de hoje, entregar aí na semana que vem, como a última atividade avaliativa da disciplina. Bom, adianto a vocês algo que é um pouco polêmico. A gente pode discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco no final da aula, se vocês quiserem, tá? No Brasil, a profissão de computação, de uma maneira geral, ela não é regulamentada. Isso significa o seguinte: você não precisa de ter diploma para atuar na área. Diferentemente de outras áreas. Por exemplo, um advogado. Um advogado não atua profissionalmente se ele não tiver o título, né, de advogado e se ele não passar lá na prova da ordem. Um médico, a mesma coisa. Um médico ele não pode atuar como médico se ele não tiver um diploma de médico e, enfim, se ele não tiver feito a residência. Não entendo muito da área médica não, mas ele tem que ter pelo menos o diploma, tá? Existe o que a gente chama de reserva de mercado nessas áreas. Se você não tem um diploma, você não atua, tá? Pode parecer, poxa, isso aí é coisa meio ruê BR, né? Coisa estranha. No Brasil não precisa de diploma para atuar como profissional na área de computação. Mas isso muitas partes do mundo é assim, inclusive Estados Unidos, tá? Você não precisa de ter diploma para atuar. Vou dar exemplo aí, tá, gente? Vamos pegar grandes nomes, tá? Bill Gates começou a graduação, não acabou. É dono aí de vocês sabem o quê, né? Steve Jobs, né? Já faleceu, infelizmente, mas se enquadrou no mesmo cenário. Não chegou a terminar a graduação. Dentre outros vários nomes, tá? Aí pode parecer um pouco estranho, falar, olha só, esse professor meu é meio maluco, né? Coordenador de curso, tá dando exemplo de muitas pessoas que abandonaram o curso e ficaram milionários. Ele está querendo que eu abandone o curso também. Não estou querendo isso, tá, gente? Acontece que isso daqui é muito aplicável para os gênios, ok? Infelizmente, gênio não nasce todo dia. Eu, por exemplo, gostaria de ser um, não sou, tá? Se eu fosse, talvez eu
né, tivesse feito uma Microsoft, um Google, uma coisa assim. Enfim, não é o caso, né? A gente tem que ver a situação. Mas brincadeiras à parte, tá? O que a SBC defende, tá? Para vocês terem uma ideia. A própria SBC, ela defende que o exercício da profissão de computação no Brasil, ele seja livre e independente de diploma. E que nenhum conselho ou profissão possa criar impedimentos ou restrições a essa liberdade, tá? Então a área ela tem que ser autorregulada. Quando a gente fala de área autorregulada, a gente está falando mais ou menos de seleção natural, tá? Cara, independentemente de você ter o diploma ou não, vamos falar de forma realista, tá? Quando você cai no mercado de trabalho para atuar profissionalmente, muitas das vezes o diploma ele vai abrir portas para você, tá? E isso ele abre mesmo, tá? As empresas ficam malucas atrás dos alunos com o diploma da UFV. Mas vamos supor que eventualmente você tem um diploma da UFV, mas pisou muito na bola ao longo do curso. Foi fazendo só o mínimo necessário, enfim, foi levando o curso daquele jeito, formou. O diploma ele pode abrir uma porta para você, sim, mas ele não vai manter aquela porta aberta para sempre. Porque, naturalmente, no seu dia a dia, na sua atuação profissional, o que vale muito mais é o que você sabe e consegue fazer, e não necessariamente o diploma que você tem. Então, quando a gente fala de uma área autorregulada, significa que a SBC defende que qualquer pessoa possa atuar como profissional de computação. Basta que ela tenha conhecimento suficiente para isso. Óbvio que a forma mais natural de adquirir esse tipo de conhecimento é por meio de um curso superior. Mas isso não é a única forma de se obter esse tipo de conhecimento. No caso da computação, ainda dou um exemplo mais claro para vocês, tá? A computação é uma área relativamente nova comparada com outras, né? Se a gente pega os cursos de computação, né, eles são muito mais novos comparados com outros. Vou dar exemplo do nosso corpo docente, os professores do DPI. Sabe o professor Alcione, que veio falar para vocês sobre inteligência artificial outro dia? Sabe qual que é a graduação da Alcione? Oceanografia. Não estou brincando, é verdade. Tá? O professor Ricardo, que falou na última aula para vocês sobre arquitetura de computadores e alto desempenho. O Ricardo, a nível de graduação que eu estou falando, ele é físico. A gente tem, por exemplo, o professor Carlos Goulart no departamento, que ele é formado em engenharia elétrica. De uma maneira geral, o professor Mauro também, se eu não me engano, é engenheiro eletricista também, se eu não estou enganado. Se a gente for pegar as pessoas mais antigas da computação, mas que ainda estão na ativa, né, a grande maioria não tem diploma de ciência da computação, de sistemas de informação, porque esses cursos basicamente não existiam na época que eles estavam se formando. Eles vieram se especializar em pós-graduação e tudo mais. A computação nasceu dos matemáticos, nasceu dos físicos. Se existe uma reserva de mercado para a computação, basicamente o que você está falando é que essas pessoas não podem atuar na área mais, sendo que tem todo esse conhecimento envolvido, né? Então, assim, tem ponto positivo, tem ponto negativo. Eu estou mostrando para vocês a posição da SBC, ok? Existem diversos projetos de lei que tratam essa questão de regulamentação da profissão no Brasil. Eu listei, inclusive, vários lá no Google Classroom para vocês poderem ler, tirar as próprias conclusões e fazer a pesquisa da atividade. Mas só adiantando, vários deles são nesses moldes defendidos pela SBC, que eu falei agora há pouco, tá? Que é o livre exercício da profissão sem nenhum tipo de conselho. E existem também outros que defendem um modelo mais tradicional, que tenha um conselho, que tenha reserva de mercado e por aí vai, tá? Basicamente, o que eu quero que vocês façam? Não vou me aprofundar tanto nessa discussão aqui, porque senão vou dar spoiler da pesquisa e eu também não quero muito... Eu não quero expressar tanto a minha opinião para, de repente, eu não influenciar diretamente na opinião de vocês, uma vez que vocês vão construir essa opinião lendo a respeito. Isso aqui é interessante, tá?
Mas, de uma maneira geral, eu espero que nessa pesquisa vocês leiam esses documentos, leiam essas legislações, as posições da SBC e construam lá o texto no formato que eu especifiquei, atendendo a essas solicitações, certo? Um portfólio vale mais do que um diploma atualmente? Pergunta do Daniel. Daniel, é uma pergunta muito interessante e muito relativa, sabe? Olha, eu te falo que um diploma sem portfólio, por favor, não me entendam mal, tá, gente? Senão, eu não quero de forma alguma que vocês saiam daqui da aula com a impressão de que vocês estão no lugar errado. Um diploma tem um peso muito grande, sim. Mas um diploma sem um portfólio, hoje, ele é um pouco vago. Porque as empresas, elas querem saber o que você tem condição de fazer. Ela quer saber qual que é o seu diferencial. Afinal de contas, vamos supor que aqui no nosso curso a gente tem uma média de 20 alunos se formando por ano, tá? Se a gente pega os dados históricos, é mais ou menos isso. Então, 20 alunos mais ou menos com o mesmo diploma. Será que esses 20 alunos são idênticos? Eles não são idênticos. O que cada um tem condição de fazer? Então, o portfólio associado a um diploma tem muito peso. E, às vezes, um portfólio muito bom sem um diploma, ele tem um peso também. Mas, assim, o diploma ele abre portas. E, naturalmente, para você adquirir um diploma, você tem que ter sido exposto a uma educação formal, né? E conhecendo uma área como um todo. Então, aquilo te transforma naturalmente em um profissional mais qualificado também. É difícil, eu não quis ficar em cima do muro na sua resposta, na resposta da sua pergunta, não. Mas eu fiquei ali com um pé para um lado, um pé para o outro. Eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Tem, inclusive, adicionando, tá? Tem muita gente que tem o hábito de, ao longo da graduação, criar um GitHub, por exemplo, e todos os projetos que puderem, né, ser disponibilizados lá, colocar nesse lugar, porque tem empresa que inclusive pede hoje em dia. Deixa eu ver seu GitHub, deixa eu ver o que você já fez, deixa eu ver o que você tem capacidade para fazer. Então não deixa de ser um portfólio específico para a nossa área. A gente está caminhando para o término da nossa disciplina. Essa foi a nossa penúltima aula. Na semana que vem a gente ainda tem uma aula que eu vou conversar com vocês sobre ética profissional. Inclusive, para a gente conversar a respeito disso, a gente vai voltar a falar um pouco sobre a SBC, porque existe um código de ética, né, para atuação na área de computação no Brasil, e ele é definido pela SBC, e a gente vai discutir sobre algumas questões que às vezes são um pouco polêmicas. O que é ética, o que é moral, o que é antiético do ponto de vista de atuação profissional na computação, o que é antiético do ponto de vista de uso, né, de tecnologias. Isso é uma discussão importante para a gente fechar esse curso introdutório de ciência da computação, porque um dos grandes objetivos da Universidade Federal de Viçosa, de uma maneira geral, não é apenas formar profissionais de qualidade, né, técnica, mas também que consigam ter uma atuação ética e moral profissionalmente, para a gente ter um país melhor, sem tantos problemas e decisões, às vezes, questionáveis que a gente vê pessoas tomarem aí nas suas mais diversas áreas, né? Um abraço para vocês, semana que vem a gente se vê. Até mais.